Boa noite a todos. Dando continuidade, né, à noite de estudos, o tema de hoje, né, selecionado foi glicina, betaína, prolina e chaperonas na mitigação de estresses abióticos das plantas. Esse foi um tema que, na verdade, já foi demandado anteriormente, né, já tinha sido bastante pedido. A gente decidiu trazer ele para a noite de estudos, né, no dia de hoje, dando continuidade ao que foi apresentado na semana passada. E diante disso, né, esperamos que vocês, né, possam colaborar, né, caso tenha alguma experiência também prática com a utilização delas, seria extremamente interessante, visto que essas moléculas elas apresentam grande potencial, né, no aumento da produtividade, né, são moléculas osmorreguladoras, algumas delas influenciam de forma extrema também na questão do estresse térmico. E hoje nosso objetivo de estudo é justamente esse, compreender como é que elas funcionam, né, como elas atuam, né, dentro do corpo vegetal, e a partir disso, né, trazer um debate quanto à sua aplicação na agricultura, ok? Então, desde já, sejam todos bem-vindos e espero que gostem, ok? Elson, por favor, projeta o vídeo do professor Fernando. Tá aparecendo? Sim, Tá aparecendo. Pronto, agora apareceu para mim aqui. O meu É, celular tá só lento hoje. só para situar a Só um todos, instante. né? Aqui foi um vídeo que o professor Fernando enviou ano passado sobre as chaperonas. Ele também fala dos outros compostos, né? Glicina, betaína e prolina. E aqui foi uma experiência prática dele em campo. Já vou exibir já. Pessoal, hoje é dia 6 de novembro de 2020, estamos aqui na Fazenda Rafaela, com soja na colher, né? Quantos dias tem soja aqui? 15 dias. tá no máximo volume? Esse soja aqui está em desenvolvimento. Sim, acho que vai ser necessário aumentar mais o volume aí, né? Caso esteja no celular ou computador. É porque o som do vídeo é assim mesmo, é baixo, o áudio. Posteriormente aumenta, Ana. É porque tem um vento, mas depois, É, se é não me porque engano, tá na metade ventando no melhora. local, né? Melhora depois que o vento reduz um pouco e dá para ouvir Ok, melhor. ok. Anota um detalhe aqui, ó. Você nota que o soja está com as folhas novas, mas as folhas de baixo, tá? Eles estão com estresse oxidativo. Essa folha aqui, ela está se protegendo contra o sol. Por que ele tem essa cor verde escura? Porque o açúcar que ela está produzindo, devido à estiagem, ela está deixando açúcar na folha e levando para o vacúolo e transformando isso em antocianina. Então ela está se protegendo do sol. Além disso, ela está produzindo nessas folhas um osmorregulador e um termorregulador. O osmorregulador é glicina, betaína e prolina. Esse produto ela produz na folha para manter a água internamente, para ela não perder água para o vacúolo. Então ela começa a produzir esses dois produtos para manter água. Além disso, o calor é intenso e ela produz protetores contra o RNA, chamados chaperonas. Então essas enzimas protetoras, né, protegem o RNA para não se degradar pelo calor. E quando ela faz isso, ela gasta as energias dela nesse processo e falta energia para voltar a desenvolver tanto o crescimento dos brotos novos como o crescimento da ponta da raiz. Então ela está em início de estresse oxidativo, que a gente chama. O que você pode fazer agora é botar um produto osmorregulador e termorregulador. Isso se faz com um complexo de algas que tem esses blends, porque muitas vezes uma alga tem produto só osmorreguladores e falta termorregulador. Então, um blend de algas que tem isso. E ainda se coloca junto molibdênio. Por quê? No momento que essa planta começar a chover de novo, ela vai ter que voltar a crescer e vai ter que precisar produzir aminoácidos. Ela vai ter que ocupar o nitrogênio que vem pela raiz na folha.
Quando tem molibdênio, esse nitrogênio chega na folha e ele é transformado numa forma que ele é assimilável, que chega lá em forma amoniacal, entra na célula na forma de nitrato e daí tem que ser transformado na. Foi só essa parte mesmo que foi enviado, né? Enviou. Somente para dar uma introdução aí acerca das chaperonas, da glicina betaína e prolina. Excelente, Elson. Já começa a projetar o documento, então, agora? Com licença, rapazes. A dinâmica da noite já foi apresentada, como vai ser, qual vai ser a sequência de vídeos e de estudos de documentos? Já foi falado, professor, no início. Obrigada. Não por nada. Então, ainda faltam mais 2 vídeos. E o do aniversário vai passar hoje? Tem algum para hoje? No final. Tá. Elson, aumenta mais a tela um pouquinho. Pronto. Desde já, eu peço a colaboração de vocês. Como a gente vai fazer leitura, né, apresentação de vídeos e posteriormente debate entre cada molécula, né, se vocês estiverem dispostos a fazer a leitura também, sintam-se convidados, né, para colaborar, ok? Então, eu vou iniciar essa leitura e posteriormente, caso alguém queira, pode levantar a mão ou comentar no chat. Se vocês tiverem alguma Francisco dúvida... Nogueira tem jeito de bom leitor, está aí até já com a câmera aberta, esperando a vez dele. Ótimo. Caso você esteja disponível, Francisco, é só avisar, ok? Tem uma pergunta. Podemos interromper ao longo da apresentação? Alguém pode ter alguma dúvida e querer conversar ao longo da leitura ou melhor depois? Ana, a verdade isso não foi nem definido, que geralmente eu pergunto pro especialista. Como hoje não teve especialista, aí não ficou nem definida essa questão. Mas eu Então, acredito que pode sim, eu acho melhor, na verdade. Eu acho melhor. Pronto, a gente deixa à vontade. Quem quiser perguntar, quem não quiser, anota e conversa no final, né? Isso, coloca no chat. Ok? Tá aparecendo aí para todos? Tá, Elson. Chaperonas. A estrutura proteica é sensível ao distúrbio por mudanças na temperatura, no pH ou nas forças iônicas associadas com diferentes tipos de estresse abiótico. As plantas possuem vários mecanismos para limitar ou evitar esses problemas, incluindo ajustes osmóticos para a manutenção da hidratação, bombas de prótons para manter a homeostase do pH e proteínas chaperonas moleculares. Estas interagem fisicamente com outras proteínas para facilitar o dobramento proteico, reduzir o dobramento errôneo e estabilizar a estrutura terciária, além de, no caso, impedir a agregação ou a desagregação. Um conjunto único de chaperonas, chamada de proteínas de choque térmicos, HPS, Heat Shock Proteins, é sintetizado em resposta a diversos estresses ambientais. As células que sintetizam os HSPs em resposta aos estresses pelo calor exibem melhor tolerância térmica e podem tolerar exposições subsequentes a temperaturas mais altas que, de outro modo, seriam letais. As HSPs são induzidas por condições ambientais muito diferentes, né, abrangindo déficit hídrico, lesão, temperatura baixa e salinidade. Dessa maneira, as células que sofreram um estresse podem adquirir proteção cruzada contra outro estresse. Eu gostaria de fazer uma intervenção. Okay. Estamos falando aí da formação de uma unidade proteica que, na verdade, protege toda a célula. Mas
a atividade, a formação dessa proteína de choque térmico demanda muita energia celular. Energia esta que provém da fotossíntese. Então, a planta deixaria de utilizar energia para produzir, na tentativa de perpetuar a espécie. No nosso caso, que utilizamos dos produtos decorrentes de um bom desempenho fotossintético, como o dreno a ser colhido, frutos com qualidade e produtividade. Quando as plantas estão sujeitas a uma condição de estresse como essas, né, ao ponto de precisar desencadear uma estratégia molecular para fotoproteger, ou termoproteger, ou osmoproteger o aparato, todo o aparato bioquímico, todo o seu metabolismo, ela deixa de destinar energia para produção e qualidade para proteger todo o aparato metabólico. Isso provoca uma reação em cadeia, porque ela vai ter uma parada de crescimento radicular, por exemplo, vai ter uma diminuição na sua capacidade produtiva. Então, quando a gente fala em atenuar estresses, a gente não tem que olhar só para um dano visível na folha, mas para um todo que desencadeia uma série de prejuízos na planta. E, muito sinceramente, quando eu vejo uma situação em que a gente se preocupa com a proteína de choque térmico, a gente já está preocupado com a perda de estabilidade das biomembranas, que é algo que a gente fala repetidamente aqui. Em breve, a gente vai ter um grupo de estudos só falando sobre termoestabilidade das biomembranas através de extravasamento de eletrólitos, né? Está em breve. Então, a gente conseguiu fazer essa lógica no conteúdo, no encadeamento dos conteúdos, mas eu chamo a atenção para esse aspecto. A gente está vendo tudo isso aí, pode achar realmente maravilhoso do ponto de vista de conhecer o metabolismo da planta, porém, liguem a exclamação de alerta, porque quando a planta precisa desenvolver estratégias mitigadoras de estresse, ela utiliza a energia da fotossíntese que deveria ser destinada para a produção e qualidade. Excelente, Ana. O de extravasamento de eletrólitos vai ser semana que vem, inclusive, já adiantando. Marcos Pimentel está com Tá muito dificuldade baixo. no áudio, gente. Vamos tentar ajudar ele de alguma forma. Elson, por favor, o Eduardo. Marco, geralmente quando o áudio fica muito baixo para mim, e eu, no caso, só acontece isso comigo, eu saio do encontro e volto para ele, que aí o áudio volta melhor. É só sair e entrar novamente que volta a funcionar. Porque geralmente eu faço isso. É só pro Marcos que tá assim ou tem Mais alguém está com esse mais problema? alguém? Ok, parece que é isso mesmo. Deve ser o celular, né, Marcos? Mas encoste o celular no ouvido, como se fosse um radinho de pilha do passado. Bom, pois então sigamos. Francisco segue com a leitura ou Jonatas? Francisco, caso queira fazer a leitura, fale algo aí no chat. Termine esse próximo parágrafo, que aí eu começo o outro. Pronto, perfeito. A resposta ao choque térmico parece ser mediada por uma ou mais rotas de transdução de sinal, uma das quais envolve um conjunto específico de fatores de transcrição, denominados fatores de choque térmico, que regulam a transcrição do RNA mensageiro e de HSPs. Existem várias classes diferentes de HSPs, incluindo o HSP70, que se ligam a proteínas com dobramento errôneo e as liberam, e HSP60, que produzem complexos enormes em forma de barril, que são usados como câmaras para o dobramento proteico, e as HSP101, que medeiam a desagregação de agregados proteicos, além de HSPs, né, e outras SHSPs e outras HSPs, que ligam e estabilizam diferentes complexos e membranas.
Aí, essa imagem, na verdade, ela fala... Pronto, é bom interpretar essa imagem antes de passar para o resto do texto, né? Ela fala da participação das chaperonas em diferentes funções, né? Alguns processos celulares, né? E aí, embaixo tem um texto base, Elson. Mas pode deixar aí que aqui eu tenho um texto base. Né? Proteínas sintetizadas incorretamente enoveladas e aquelas cuja conformação correta foi alterada por diversos tipos de estresse metabólicos, como choque térmicos. São reconhecidas por chaperonas moleculares que auxiliam no seu correto enovelamento, né, e proteção contra a formação de agregados tóxicos, translocação através de membranas intracelulares e importação e exportação nuclear, além da desagregação, né, de proteínas mal enoveladas, né? E aí, basicamente, a gente tem, né, a formação de algumas proteínas, né, pelo ribossomo, e os processos que envolvem, né, enovelamento e desenovelamento. E é importante a gente lembrar, né, que a proteína ela é uma estrutura de forma terciária, né, e que essa estrutura é extremamente importante para que ela consiga realizar sua função. Então, se a gente mudar, né, mesmo que seja um grupo extremamente pequeno nessa molécula, né, removendo o hidroxila, por exemplo, e colocando o grupo metil, toda a sua função vai mudar, automaticamente sua função vai mudar. Então, para isso é extremamente importante, né, essas, né, chaperonas, que elas vão atuar justamente com esse objetivo, né, de fazer com que essas proteínas elas se mantenham na sua forma, ok? E aí a gente tem mais ou menos mostrando alguns processos de algumas HSPs, né, do nível 100, 80 e 90, atuando. No caso, eu começo aqui da figura 1. Da parte os vegetais. Prontos. Os vegetais, por serem sésseis, estão mais expostos às condições de estresse bióticos, como aqueles ataques de patógenos, e abióticos, tais como as condições extremas de temperatura, osmótico e hídrico. Esses agentes são responsáveis por consideráveis perdas econômicas no setor agrícola, que, além disso, podem ser totalmente agravadas pelos efeitos das recentes mudanças climáticas globais. A mobilidade... Um minuto. Antes de falar sobre a mobilidade, eu acrescentaria aí o estresse luminoso, que tem sido relegado em muitos trabalhos, em muitos, inclusive, artigos científicos, quando eles falam da temperatura e não falam nada sobre luminosidade. Geralmente, os efeitos da temperatura são combinados com a luminosidade e são extremamente degradantes. A gente falou, se não me engano, no GISP passado, sobre fotodestruição de clorofila e os danos diretos no aparato fotossintético através da degradação das membranas do cloroplasto. A combinação de radiação e temperatura é o grande vilão disso aí. Muito mais do que estresse hídrico. Então, eu peço a vocês que tenham essa atenção sempre que leem, que falarem de estresse abiótico, se referindo apenas a efeitos da temperatura. Questione, porque esses efeitos seguramente estão associados à luz. Também, a luz combinada com a temperatura. A imobilidade das plantas limita a gama de respostas comportamentais às condições adversas do meio ambiente e eventos moleculares. Uma importante e bem definida habilidade das plantas é a relação à resposta ao estresse de altas temperaturas, por meio de aclimatização e resistência a temperaturas normalmente letais. Esse fenômeno é referido como termotolerância adquirida. Cadê que eu me perdi? Levantou. Outra coisa, vai aqui, onde está escrito aí aclimatização, leia-se aclimatação. E uma sugestão para nós do GISP, melhorados nesse sentido, é a gente inserir espaços maiores entre as linhas, porque quando a gente se perder na leitura, fica mais fácil se achar. Então, a aclimatação é mais apropriado, tá? O significado é praticamente o mesmo,
mas a aclimatação diz respeito à capacidade de uma planta de tolerar as adversidades do ambiente, em especial por condições abióticas, ao longo de um certo tempo, né? É a antessala da resistência, digamos assim. A exemplo, a mangueira, né, professora? Perfeitamente. E ocorre também em outros organismos como resultado de uma breve exposição em temperaturas sobreletales. Por exemplo, muitas espécies de plantas não sobrevivem à exposição direta de 45 graus Celsius por um período de poucas horas, mas são capazes de sobreviver à mesma exposição se a temperatura for aumentada gradativamente até os 45 graus. Em laboratório, este pré-tratamento deve ter a duração de 2 horas ou menos para os organismos vegetais, mimetizando as mudanças de temperatura que ocorrem naturalmente ao longo de um dia, o que indica que a termotolerância adquirida deve refletir um mecanismo geral que contribui tanto para a homeostase do metabolismo diário, a termotolerância adquirida diminui drasticamente após algumas horas e praticamente acaba após as 24 horas do pré-tratamento. Quando, durante todo o ciclo da vida das plantas, nos trópicos semiáridos, algumas gramíneas podem experimentar temperaturas de até 55 graus Celsius no solo. Compreender como esses eventos são atividades desativados e como interagem entre si é essencial para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos que possibilitem geração de plantas mais resistentes, tolerantes ao estresse. Vários estudos têm correlacionado a indução de proteínas HSPS com estresse térmico em plantas. Em cana-de-açúcar, cerca de 2% de todos os genes expressos são de chaperonas moleculares. A elevada expressão de genes que codificam chaperonas moleculares em plantas demonstram a importância destas moléculas para os vegetais. Só um instantinho. Jonatas. Oi, Ana. Eu sugiro que a gente consolide essa informação que a gente viu sobre chaperonas, com a apresentação do vídeo sobre chaperonas, do professor Vitor, e uma discussão, para depois a gente avançar para outro aminoácido. Pronto, vai ser exatamente isso mesmo. Agora, a vídeo do professor Márcio, para depois ter o debate. Não, chaperonas é o professor Vitor. Então acho que eu confundi, troquei aqui. Os dois são da química, mas são diferentes. Um é careca e o outro não. Uhum. Alguém gostaria de trazer alguma contribuição ou destacar algum ponto, alguma provocação acerca das chaperonas? Professora. Oi, Marcos. Bom, do que eu já tinha estudado a respeito de chaperonas, e aí no texto fica bem claro, a principal função delas é esse arranjo molecular, esse arranjo das proteínas, correto? Nem sempre as proteínas sairiam da forma arranjada, correta, não sei. E a chaperonas teria esse papel de organizar, de fazer com que a proteína, cada uma pegue sua forma correta para que elas tenham uma função adequada dentro do vegetal, até dos... É isso? Sabedoria da natureza, né? É isso e outros aspectos também. Vamos ouvir essa parte da participação do professor Vitor e a gente segue com essa discussão. Obrigada, Marcos. Olá, pessoal. Eu sou o professor Vitor Lourenço. Aqui
Fala pessoal, eu sou o professor Vitor Lorenzo, aqui do IF Sertão, campus Petrovina, Zona Rural, e sou professor de Bioquímica da nossa instituição. E aí, para poder contribuir com a nossa discussão hoje do GISP, eu vou fazer um resuminho sobre o papel das chaperonas no processo do estresse, certo? Então, as chaperonas, elas fazem parte de um grupo de proteínas que são chamadas proteínas HSP, que seriam proteínas resistentes ao choque térmico. Inicialmente foram classificadas justamente por conta dessa questão da produção delas pelo estresse térmico. Só que ela também já foi observado que elas também têm a sua produção, a sua expressão elevada quando a planta está submetida a condições de estresses hídricos. Então, antes da gente entender o papel da chaperona, a gente precisa entender qual é o papel da proteína. A proteína, elas possuem uma série de atividades biológicas que são cruciais para o desenvolvimento dos seres vivos, e para que a proteína ela tenha essa sua atividade funcionando de maneira eficiente, ela precisa ter toda a sua estrutura tridimensional preservada. Quando a proteína ela perde a sua estrutura tridimensional, ela automaticamente, geralmente ela perde a sua função biológica. É que acontece, por exemplo, quando a gente frita um ovo, que é aquela clara do ovo, que é rica em proteína e ovoalbumina, com a temperatura ela sofre a desnaturação, ela passa para o estado sólido. Isso daí, quando acontece com a proteína, ela perde a sua atividade biológica. Qual é o papel das chalperonas? As chalperonas, elas promovem essa renaturação da proteína. Então, elas são capazes de reestruturar proteínas que foram desnaturadas. Esse é o papel das chalperonas. Então, quando a gente tem a planta submetida a um estresse, seja ele hídrico, seja ele térmico, a gente observa um aumento significativo da expressão das chalperonas, que elas vão justamente serem ativadas para poder preservar, para poder renaturar, para poder trazer para a forma normal, a forma original, que seria a forma eficiente, as proteínas que sofreram essa desnaturação. Então a gente observa que o papel delas é crucial, porque se a gente não tivesse as chalperonas entrando em ação, entrando em atividade, a gente teria um prejuízo muito significativo para o desenvolvimento daquele ser vivo, daquela planta, e aí, consequentemente, a gente teria um desenvolvimento muito menor, muito aquém, ou então até a morte desse ser vivo, dessa planta, ok? Boa discussão para vocês, um forte abraço. Jonatas? Eu estava com o microfone falando com o microfone desligado. Enfim, então o bom desse vídeo, né, do professor Vitor, é que ele resume bem, né, e torna bem mais simples essa discussão. Acho que deixa bem claro isso. Então, um exemplo mais prático para quem trabalha, por exemplo, com a cultura da soja, é que muitas vezes, né, algumas proteínas, visto o alto teor de proteínas que a soja tem, acaba sendo danificada e, inclusive, acaba danificando a qualidade, né, do produto final, né, visto que o estresse térmico não só prejudica, né, essas proteínas que vão estar ali disponíveis, como algumas proteínas no metabolismo do vegetal, né, como, por exemplo, algumas proteínas transmembrana. Então, esse estresse térmico não só, né, vai acabar acarretando problemas, né, no vegetal como um todo, mas também no produto final, né? E aí entra o importante papel das chaperonas, né, como essas moléculas que vão, né, tá ali corrigindo essas proteínas, e aquelas que não conseguem corrigir, né, destruir para que todo o seu produto final, né, seus restos, vamos dizer assim, dessa destruição, seja reutilizado em algo mais funcional e vital para a planta. Ok. Alguém quer comentar algo mais sobre as chaperonas, baseado no material de estudos ou no vídeo do professor Vitor? Então, professora, eu queria voltar para ver se o que eu entendi e abrir e o pessoal discutir, porque eu acho que é a discussão que enriquece, né? Isso. Veja, então, para mim, o que é que eu entendo? As chaperonas, elas existem, então, lá, organizando as proteínas, fazendo esse arranjo, correto? Para que elas tenham sua função. Né?
Eu diria que é organizando, não as que saem com algum problema. Ela está lá com esse papel, é a chave. Quando a planta está sob estresse, principalmente térmico, mais salino ou por qualquer outro motivo, ela precisa aumentar a quantidade de chaperonas. Pelo que eu entendi, esse estresse vai começar a gerar um número maior, uma quantidade maior de proteínas com problema. E aí ela precisa de mais chaperonas para rearranjar ou organizar a configuração, né, como ele falou, da proteína, para que ela tenha a sua função preservada. É Perfeito. isso? Perfeito. Eu só queria chamar a atenção para a questão do estresse salino e hídrico. Eu tenho experiência com estresse hídrico, não salino, mas todos eles desencadeiam a desidratação do tecido, da célula. Uma vez havendo esse desequilíbrio no status hídrico, aumenta a temperatura foliar e o prejuízo na faixa ótima em que a planta realiza a fotossíntese é afetado. Então, se eu tiver uma elevação da temperatura foliar ao ponto de comprometer a eficiência fotossintética, então, é por isso que ela também afeta diretamente a fotossíntese, enquanto o estresse hídrico, ela também, esse é um evento que também desencadeia a ação das chaperonas, né, das proteínas de choque térmico. E eu estava lembrando de outra coisa quando o Vitor estava falando, vou lembrar já o que é. Mas, assim, a gente está falando de um evento que ocorre a nível molecular, intracelular. E a gente, no manejo, faz o quê para resolver isso? Essa é a pergunta que eu deixo aqui e quero provocar uma discussão nesse sentido. Acho que essa discussão de o que fazer talvez seja melhor depois de glicina betaína, porque é praticamente o mesmo produto, mesma coisa, né? As mesmas intervenções. Então, o que fazer para resolver isso? Estamos falando de uma condição da planta, inerente ao vegetal, intrínseca a ele. E nós, no manejo, podemos melhorar isso? Existe forma de melhorar isso? Esse desempenho fisiológico? Lembrando que tudo isso aí é formado no metabolismo secundário, né? Primordialmente, a planta deverá executar uma boa fotossíntese. Então, reflitam aí para a gente fazer uma boa discussão depois de glicina betaína com base nessas indagações e tantas outras que eu acho que devem surgir logo. Excelente, Ana. Ana. Oi. Para perceber. Deixa eu ver aqui. Chegou o quê? Eu gosto de tornar um pouco mais... Eu tentei fazer o possível para procurar uma imagem que tornasse mais visual esse processo, né, de desenovelamento, né, que é uma palavra extremamente complicadinha de falar. Estou hesitando aqui. Ana, o que acontece? Deixa eu ver se vocês conseguem observar. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Tá dando para ver isso aqui? Tá. Enroladinho? Sim. Pronto. Geralmente, muitas proteínas que são de extrema importância, né, para o desenvolvimento vegetal, elas apresentam essa conformação aqui, ó, né? Por isso que chamam de enovelada, que parece um espiral, semelhante a um lente. E o que acontece? Toda proteína submetida a um estresse térmico gigantesco, que é como o professor falou lá, citando o ovo, vai provocar isso aqui, ó, na proteína, ó. Ela vai desenovelar. Desenovelar. Vai ficar aí, ó, praticamente esticada. Isso. Que a gente chama de forma primária. Esse formato aqui, a proteína não vai exercer a função que a planta quer que ela exerça. Então, isso aí vai acabar prejudicando, por exemplo, muitos funcionamentos, processos de translocação, por exemplo. E não é isso que a planta quer. Para isso, translocação, né, ou transdução, que você quis dizer, Jonatas? Transdução. Foi um erro meu. Transdução. E o que acontece? As chaperonas vão fazer justamente isso. Imagine que a máscara, né, que não só salva a gente, mas também aqui vai ser chaperona, ela vai fazer justamente essa função. Ela vai voltar, fazer com que essa proteína volte à função anterior dela. Bom exemplo. Ok? Então, bem ilustrado. Basicamente, é a melhor forma de facilitar. Eu tentei procurar uma imagem que mostrasse isso, mas não encontrei uma tão boazinha que fosse simples. Então, quem não entendeu química, quem não entendeu a demonstração de Jonatas, a gente para a projeção aqui. Jefferson levantou a mão, Jefferson. Isso, professor.
Tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo. Eu tenho uma pergunta, né? Você fala, tá muito boa, né, a apresentação de vocês. E, assim, o que eu entendo é que a chaperonas, a grande função dela é voltar à estrutura que a célula, ou que a proteína realmente precisa. Né? Então, como que ela faz isso? É por osmorregulação? Como que isso se dá? Ok, tem mais mãos levantadas. Vamos discutir logo, Jonatas? O que você acha? É bom discutir logo. Acho que é bom. Então tá. É bom discutir logo. A primeira resposta, né, quem souber, né, souber a resposta e conseguir colaborar seria excelente, né? Sobre, acho que a pergunta do Marcos, né? Se há alguma relação entre aba e chaperona. Marcos, eu não sei se existe uma relação direta entre uma e outra, mas o que acontece? Né, as chaperonas, elas são do mesmo grupo de proteínas, né, de choque térmicos, de uma outra proteína chamada de LEA, né? Elas são de um mesmo grupo, né? Elas até têm interrelação entre um e outro. E essa LEA, ela é diretamente, né, sinalizada pelo ácido abscísico. Por exemplo, no processo de germinação de semente, né, no caso de dormência fisiológica de semente, o ABA, ele acaba sintetizando, né, induzindo a síntese de LEA, né, para evitar não só, né, estresse térmico, mas principalmente a questão né, da perda hídrica, visto que um dos processos fisiológicos da semente é a perda de água. Então, como a semente passa por um processo de dessecação extrema, né, o ABA, no caso, induz essas proteínas LEA, e como essas proteínas LEA são do mesmo grupo que chaperonas, elas se correlacionam, então a concentração de uma geralmente também está interferindo na outra. Agora, se o ABA diretamente influencia nas chaperonas, aí de fato eu teria que pesquisar, né, quem soubesse aí também, teria que se aprofundar um pouco mais. Eu queria ajudar um pouco nessa resposta, mas, lógico, quem puder contribuir mais é bem-vindo. Quando a gente fala que o estresse hídrico é um dos estresses que são atenuados pelas proteínas de choque térmico, a gente se refere exatamente a essa desidratação. No entanto, quando a planta percebe o estresse hídrico no solo e existe já uma percepção da parte vegetativa, principalmente foliar, de que há um risco de estresse, a sinalização ocorre na síntese de ácido abscísico, que vai imediatamente promover fechamento estomático. Então, essa relação das proteínas de choque térmico com o estresse hídrico, ela existe, e mais ainda, eu nunca tinha usado a termoestabilidade de biomembranas para mensurar outro estresse que não fosse hídrico. Eu usei em folhas de videiras de uvas de vinho, foram uvas Tempranillo, aragonês é a mesma Tempranillo, né, que lá chamam de aragonês, e a outra não estou bem certa, se foi Syrah ou Cabernet, isso já tem alguns anos. E nós verificamos a termoestabilidade das biomembranas exatamente devido ao estresse hídrico provocado por irrigação com déficit hídrico controlado. Então, nós não estávamos olhando outro tipo de estresse, e a gente já sabia que tinha um efeito das proteínas de choque térmico, a gente, paralelo a isso, determinou a densidade estomática e as características também de biometria, morfologia de estômagos, para dizer melhor, tamanho, quantidade de centímetro, em milímetro quadrado, e outras variáveis anatômicas. E juntando essas variáveis anatômicas, principalmente em relação a estômatos, a gente percebeu o efeito das proteínas de choque térmico, ajudando a planta a se defender da perda excessiva de água. Então, a sinalização, a transdução de sinais através da síntese de ácido abscísico em relação a fechamento estomático, assim como a aclimatação ao ponto de promover alteração nas características estomáticas. Nós verificamos isso ao longo de 2 anos, num vinhedo comercial, numa região de clima de verões extremamente quentes, com temperaturas que passavam dos 40 graus, e quantidade de horas-luz que a gente tinha ainda o sol até quase 8 horas da noite. Então, é uma região na fronteira entre Portugal e Espanha, em que os verões são muito severos e afetam muito a vitivinicultura, no caso, né, que era o nosso objeto de trabalho. Jonatas.
Alguém mais quer contribuir com essa resposta ou seguimos para a pergunta de Jefferson? Deixa eu dar uma olhadinha no chat, professora. Na realidade, eu queria só fazer um comentário mais perguntando, tirando algumas dúvidas. Por favor, Francisco. O áudio Travou, parece. Estão me escutando? Sim. Sim. Não, é que eu estou trabalhando numa fazenda agora e nós temos uma válvula lá, a gente chama de travamento de ramo, né? E assim, pelo histórico do antigo engenheiro, é que diz que é normal da válvula. Aí vão fazer algumas aplicações foliares e tal. E aí isso aí me atentou, né? Porque assim, o que eu entendi que o professor Vitor falou sobre as chaperonas, eu quero saber se ela tenta reestruturar as que foram degradadas e ao mesmo tempo ele falou que renova, né? Começa a formar outras novas. E isso vem a demanda muito grande de energia. Por isso vem o travamento, vamos dizer assim, vamos botar para a videira lá, que eu estou observando, eu estou enxergando a válvula lá. Esse travamento de ramo, esse crescimento de ramo, então ele vai tentar proteger essa termorregulação, mas fazendo como? Reestruturando primeiro essas proteínas, ou ao mesmo tempo ela já tenta também vir renovando essas proteínas? Eu vou começar, mas vou pedir a Jonatas e Elson que me ajudem com isso e quem mais puder. Primeira coisa é saber qual é a causa do travamento de ramos. Rafael Veras também está aqui, é viticultor. Se tiver outros viticultores, com certeza vão pensar junto comigo. Primeira coisa, o que é esse travamento? Porque a planta naturalmente, ela já tem uma tendência de parar o crescimento vegetativo em determinada fase fenológica, principalmente devido ao KC. Então, você já promove uma redução da lâmina de água para que a planta passe a investir em enchimento de cacho, por exemplo, e outras coisas lá que a fenologia exige, e pare o crescimento vegetativo. Então, você vai ter, por exemplo, folhas pequenas que param de expandir, elas até ficam ativas fotossinteticamente, mas elas deixam de crescer. Porque como o ramo da videira, ele tem aquela acrotonia, né, aquela tendência de crescimento o tempo todo brotando lateralmente nas gemas, então sempre você vai ver os ramos crescendo. Quando você faz isso, manipula o KC em favor da fase fenológica, ele já dá um travamento. Então, seria interessante saber qual é a natureza desse travamento que está se fazendo aí. Verificar se o KC é adequado para a fase fenológica. Então, vai primeiro a eliminação do que é macro, para depois chegar nesse ponto de atribuir a um comportamento de proteínas, de enzimas, de aminoácidos, né, em relação a esse travamento da planta. Porque quando se fala travamento da planta, é igual a parada de crescimento vegetativo. Se é somente uma parada de crescimento vegetativo, sem sinais visíveis de fotodestruição de pigmento, de fotoinibição, nada disso, não tem por que você olhar primeiro para esse fator. Entendeu? Ele pode ser um fator? Pode, mas primeiramente convém olhar isso. O KC que está sendo atribuído para parar crescimento vegetativo corresponde ao adequado para essa fase fenológica? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, verificar se a temperatura e a luminosidade... Bom, vamos falar, as condições climáticas vigentes poderiam afetar o KC atribuído para essa fase. De repente, o KC está correto, mas pode-se ter uma variação ambiental. A gente teve uma baixa de umidade relativa, depois subiu, depois baixou de novo. Então, isso tudo também altera quanta água está sendo atribuída, e isso faz com que o crescimento vegetativo seja paralisado. Então, esse é o primeiro olhar que eu teria, para depois olhar
para algum comportamento a nível de estresse, né? Essa é a primeira contribuição que eu posso dar. Alguém mais pode dizer alguma coisa? Antes da gente falar. Oi. Foi colocado a mensagem no chat, professora, do Gustavo. Ele colocou que o travamento pode estar relacionado a vários motivos. Então, fica difícil falar somente de uma causa, quando um conjunto de coisas podem estar relacionadas. A professora Ana Rita está certíssima. Obrigada, Gustavo. Francisco, você pode trazer essa gama de problemas para o GISP para a gente ajudar nessa discussão, não que a gente vá lhe ajudar a tomar decisões, mas pelo menos a gente discute um leque de possibilidades fisiológicas para ajudar na tomada de decisão. Por que eu digo isso? Gustavo e tantos que estão aqui vão me entender. Existe um leque de produtos no mercado que eu posso lhe dizer como eu pegasse um catálogo da Avon, eu vou falar Avon logo, que é do tempo de Marcos Mazzutti, do tempo de Jadilson, esse povo das antigas, né? Aí eu posso pegar como um catálogo e dizer, esse aqui serve para isso, para isso e para isso. Isso você encontra no mercado. Agora, se funciona de fato, isso aí eu realmente não tenho certeza. Porque tem uma gama de produtos aí prometendo fazer várias coisas, e de fato são produtos desenvolvidos com muita tecnologia. Eu só não sei se isso serve para o seu caso ou para tantos outros que aí estão, porque travamento de plantas eu traduzo como parada de crescimento vegetativo e ainda vou para frente. Eu entendo que a planta, ao parar o crescimento vegetativo, ela estará acumulando reservas. Só para deixar mais claro, é assim, a fazenda possui 67 hectares e geralmente a gente poda 2 hectares por dia, né? Então, o histórico que eu sei é que sempre aquela válvula acontece isso. Então, assim, se fosse para acontecer, era para acontecer de uma forma, de uma variedade, porque a válvula ela é composta por uma variedade e vizinho a ela tem a mesma variedade, só que só naquela válvula acontece isso. E aí, assim... Essa válvula deve ter uma quantidade grande de linhas, deve ter alguma característica de solo, então é preciso investigar mais a fundo antes de atribuir a questão dos aminoácidos em primeiro lugar. Eu olharia logo para o KC em função das condições de solo, mas eu olharia logo para essa equação, KC e fenologia, eu olharia logo para esse aspecto. E podemos discutir isso oportunamente, viu? Trazer mais elementos para a gente puxar uma discussão à luz da fisiologia e, de repente, ajudar nessa tomada de decisão. Tem agora a pergunta me perdoe, eu esqueci o nome do rapaz que levantou a mão, me desculpe. Jefferson. Ô, Jefferson, sim. Oi, Jefferson. Sim, então vamos lá, Jonatas, antes de falar do milho aí do professor Fernando, vamos ajudar nessa discussão dele, só que eu já me esqueci uma parte da pergunta. O Marcos, eu acho Depois que da pergunta, por favor, Jefferson. A Geile também quer falar. Na verdade, a minha pergunta era o seguinte, né? Como que se dá esse mecanismo que das chaperonas, qual o mecanismo que ela usa para reestruturar essa proteína? É por osmorregulação? É por alguma coisa nesse sentido? Jefferson? Oi, vocês conseguiram me ouvir? Sim, eu ouvi. Ouvi. Ana, eu confesso que eu não sei responder se é por osmorregulação, não. A gente está falando em proteína de choque térmico, né? A osmorregulação tem foco em ajustamento osmótico. Então, não seria o alvo nesse sentido. Eu sugiro que a gente pegue essas perguntas que a gente tem dúvidas e leia novamente e vá para o especialista, porque, no meu entendimento, ela funciona nessa reorganização, ou organização, como Marcos Kleber defende, né, da proteína, de modo a impedir que haja uma desnaturação da mesma. A osmorregulação é quando, a nível celular, a planta guarda algum soluto importante dentro do vacúolo que impede que ela perca água para o meio.
Então, existe um ajustamento osmótico para que a planta repare-se metabolicamente e não manifeste uma perda de água, não varie o potencial hídrico ao ponto dela perder água para o meio. Aí seria uma osmorregulação, que envolve o ajustamento osmótico. No caso da proteína, ela reorganiza, as chaperonas, reorganiza a proteína e impede que os danos por elevação da temperatura afetem essa estrutura. Então, eu, inclusive, até não sei até que ponto ela vai conseguir tolerar. Então, vamos lá. Se a gente pegar um indivíduo, tipo eu, que venho de uma região de Mata Atlântica e vim morar em Petrolina e Juazeiro. No primeiro, eu estou aqui há mais de 20 anos. No primeiro ano que eu cheguei aqui, o meu nível de tolerância ao calor era dos piores. Era muito difícil. Inclusive, a gente adoece, tem gente que adoece, que tem crise de enxaqueca e outros problemas até de ordem emocional, né, por causa do calor. Aí eu saio e volto, daí passo mais 2 meses aqui, saio uma semana, vou para uma temperatura boa e volto. Então, um processo de aclimatação que, aos poucos, o organismo vai se adequando àquela condição. O que eu entendi do trabalho que foi lido aí é que quando essa imposição de altas temperaturas ou de uma condição estressante é feita gradualmente, a planta consegue responder melhor. Quando ela é feita subitamente, a planta sofre mais, as proteínas de choque térmico não conseguem ser tão efetivas nessa garantia de uma proteína funcionando. Quando eu falo proteína, estou me referindo também às enzimas. Então, vamos lá. A gente tem algas e vários micro-organismos aí povoando os mares há milhares de anos atrás, inclusive quando as temperaturas também foram muito elevadas. Quando lavas vulcânicas caíram no mar, e, enfim, uma série de eventos aí que a gente sabe que alterou muito o ambiente natural delas. E elas estão aí até hoje. Conseguem sobreviver a diferentes condições muito difíceis, muito adversas, e estão aí. Existe hoje algas com milhares de anos povoando vários ambientes marinhos e aquáticos de maneira geral, né? Não só do mar. E assim, eu diria para você que a osmorregulação, do ponto de vista de ajuste osmótico do vacúolo, para que a planta não sofra com a desnaturação da proteína, não é o caso. Ela reorganiza a proteína para que ela evite que o calor, que a alta temperatura, geralmente, o estresse é combinado, hídrico e luminoso geralmente acontecem combinados, sejam menos letais, menos danosos para a molécula. No caso, para uma célula e também para uma molécula. É a contribuição que eu posso dar. Não entendendo que seja ajustamento osmótico, mas sim reorganização da proteína. Ok, professor. Está ótimo. Obrigado pela resposta, pessoal. Está anotado. Se tiver mais alguém que possa... eu estou doida para falar logo de produtos. Quase que eu dei uma palhinha aqui, Jefferson. Quase. Professora, porque quando você falou isso daqui, o que eu pensei, né? Porque é muito comum a gente usar produtos à base de extrato de alga, ascofilo nodosum, pensando em você reverter os estresses em geral, né? Mas a gente vai ter que falar um pouco sobre isso, viu? Que há fatos e fatos. É bom a gente ter uma certa atenção ao que usar e como usar. Vamos falar disso mais um pouquinho adiante. Tem alguém com Isaías? aqui? O Isaías levantou a mão, professor. O Isaías levantou a mão. Não vi. Desculpa, Isaías. Tudo bem? Eu tô ótimo. Muito obrigado. Boa noite, gente. Professora, é porque assim, quando foi lido o texto, deu a parecer que, tipo, elas faziam com que essas proteínas, elas se ajustassem, ok, mas só que pareceu que, tipo, era depois do efeito que ocorreu naquela planta, entendeu? Só que quando você foi falar, deu a parecer que essas plantas, elas já teriam uma indução para que elas reagissem àquela determinada situação, àquele determinado estresse. Eu queria saber, é uma indução para elas reagirem àquele estresse ou é, tipo, após o estresse,
de já ter ouvido a toda a desnaturação, é que vai ocorrer o começo de alguma indução de alguma das chaperonas. Porque quando eu entendi, parece até que, tipo, depois do processo de desnaturação, as plantas elas conseguem se sobressair em cima desse processo de desnaturação e voltar à sua conformação natural. Só que quando eu estudei sobre desnaturação, muitos deles falam que o processo de desnaturação não pode ser desfeito. Aí eu não estou entendendo. Acho que o exemplo da clara do ovo confundiu um pouquinho a gente, né? Talvez seja bem isso. Diga, Jonatas. Jonatas, apareceu aí outra pessoa. O celular da minha irmã. Meu desligou aqui, ela tem que migrar pro dela. Ah, tá. Acho que o exemplo da clara do ovo... É o que acontece. Fale. Pode falar. Continue. Eu quero falar com aquela imagem que você projetou nesse instante. Ok. Foi o Elson que projetou. O que acontece, Isaías? Muitas vezes, esse exemplo do produto realmente confundido. Existem proteínas que elas passam por esse processo de desnaturação, mas elas conseguem voltar, né, para a sua conformação inicial. Algumas não conseguem fazer esse processo, né? Porém, tem outras que já não conseguem. Após esse processo de desnaturação, para que elas consigam voltar, o que a gente denomina de processo de desnaturação irreversível, ok? Que é o caso da proteína do ovo, que foi o exemplo que o professor Vitor deu. Não é o caso que a gente está citando aqui em relação às chaperonas, ok? No caso das chaperonas, elas auxiliam no processo de volta à conformação, né, da proteína, né, que sofreu um processo de desenovelamento por conta desse estresse térmico. Então, o que acontece? Ela naturalmente, a planta naturalmente, ela já tem, né, essas chaperonas para, né, auxiliar esse processo, esse mecanismo. Okay? Qual a grande questão? Quando essa planta é metida a um estresse extremo, um estresse térmico extremo, não existe uma quantidade de chaperona suficiente para poder, né, lidar com essa confusão toda que está acontecendo dentro da planta de várias proteínas, né, desenoveladas. Se você já pensar, né, ó, toda proteína enzima não é uma afirmação falsa, mas a maioria quase todas as enzimas, elas são proteínas, né, de forma gigantesca. E sempre que a gente estuda, né, fisiologia, bioquímica, a gente vê que inúmeras enzimas estão participando de inúmeros processos dentro do corpo vegetal. Então, imagina aí se todas essas proteínas começarem a ter problemas de desenovelamento por conta de estresse térmico. Então, se a gente tem um estresse térmico extremamente alto, afeta a homeostase celular. Exatamente. E aí entra a grande questão, né? A planta ela não consegue ter esse mecanismo suficiente, né, dessas 60, 90 e 101 para resolver esse problema. E aí é que entra a questão de, né, utilizar produtos que auxiliem a planta nesse processo. Entendeu? Então, naturalmente, ela já consegue produzir. O problema é quando esse estresse térmico é excessivo, né, que acaba causando um problema, né, pode acabar acarretando danos na produção vegetal. Não sei se ficou muito claro, se ficou complexo, espero que sim. Eu queria complementar uma coisa. Eu diria que você está certo das duas formas, Isaías. Só que a gente tem que olhar para essa questão. Se você for falar sobre chaperonas, você vai encontrar, inclusive, muito trabalho feito na medicina humana, falando sobre chaperonas. Tem muitos trabalhos voltados para neurociência, estudos com Alzheimer, geralmente problemas neurológicos, fala bastante sobre chaperonas. Nas plantas também tem muito trabalho, mas na parte de medicina tem uma infinidade. Uma das coisas que fala-se bastante como esse sinal chega. Falam muito da transdução de sinal. É quando um sinal se transforma em outro, para que a planta entenda o que está acontecendo. Quando ela é colocada, imposta, né, a imposição mesmo de uma condição de estresse, ela é sinalizada de que algo está acontecendo. Se ela vai reagir ou não, aí depende bastante. Nem sempre, dentro da mesma espécie, inclusive, existe a mesma capacidade de reagir a uma condição potencialmente estressante. E eu posso estar numa condição potencialmente estressante, em que qualquer proteína de choque térmico pode ser ativada,
e a planta simplesmente se manter lá, funcionando muito bem, mas está tudo pronto para desencadear a ação das proteínas de choque térmico, assim que a planta demande. Entendeu? Então, o fato de ter uma condição potencialmente estressante não quer dizer que a planta vai sentir esse estresse. E, de fato, a desnaturação das proteínas naquela situação já fica difícil, né? Porque como é que uma biomembrana vai funcionar com as proteínas tão desnaturadas? Ela não vai conseguir, a célula vai morrer. Tem alguma coisa aqui no chat falando sobre isso. Eu leio ou você lê, Jonas? As chaperonas do grupo HSP60 agem sempre sobre uma proteína já pronta que tem um erro na configuração terciária. O erro aparece sempre como uma sequência de aminoácidos hidrofóbicos que ficam expostos e são reconhecidos pelas chaperonas, aliás, todas elas, reconhecem e se ligam às sequências hidrofóbicas de aminoácidos. Uma vez detectado o erro, as HSP60 se ligam a uma proteína, aprisionando-a dentro de uma reentrância própria da própria chaperona, formando um ambiente separado do citossol. É uma compartimentalização de uma proteína danificada. Gente, a natureza é incrível. Uhum. Isaías, ajudamos ou continuamos investigando esse aspecto? Sim, deu para ajudar bastante. Muito, muito obrigado. Estamos à disposição e vamos trocando mais ideias aqui. Eduardo, Gustavo está lhe perguntando se esse é um tipo de chaperona, é a proteína de choque térmico 60. Você vai responder no chat? É uma delas. É uma delas, sim. Elson? Só na caixa, Elson. Pode projetar já? Sim. Sim. Aqui é mais um vídeo do professor Fernando, né? E falando das chaperonas. Ele fala também um pouco da glicina betaína e da prolina. Lembra que essa apresentação dele está disponível no nosso canal, né? No nosso Drive e no canal do YouTube. Isso, vai estar disponível tanto no Drive, né? Já está lá, na verdade, e logo quando receber a gravação já posto no YouTube. Aí aqui começou com a professora Ana Rita fazendo a pergunta, né? Não sei se lembra. Ele diz assim: pensando em diminuir estresses por altas temperaturas e evitar o fechamento dos estômatos, a aplicação de prolina seria eficiente no caso do milho? Não só prolina, tá? Não só ele. Você tem que usar prolina e glicina betaína junto, porque as duas que mantêm o poder osmótico, e aportar junto protetores do RNA transferase e o mensageiro, que são chaperonas. Aportar proteínas que protegem essa estrutura para que ela não entre em quebra e faça uma transmissão que chama-se de ordem errada. E aí a planta começa a ter plasticidade fenotípica, né? Começa a fazer coisa de desvirtuar ela. Então, a aplicação de prolina junto com glicina betaína, tá? E chaperonas. É esse conjunto. Uma só não é o suficiente. Exatamente. Tem produto específico já com glicina, betaína e prolina. Depois eu posso passar no particular, porque não é um peito comercial, né? Não gosto de colocar peito comercial. Ou, geralmente, produtos que têm um extrato de algas, algas que tenham ações daí, algas não só ascofilonodose, mas também tem algas vermelhas e marrons, que são ricas também em chaperonas também. Então, não adianta você colocar só um elemento específico se você não protege o outro, né? Então, mantém a água, mas não mantém a temperatura. Então, a chaperona se protege são termos reguladores e a prolina, a glicina, betaína e prolina, não é glicina só, tem que ser glicina, betaína e prolina são osmorreguladoras.
O que faz? Só para explicar um pouquinho, professor, para entender. Uma célula, quando perde água e está numa questão de estresse hídrico, a célula se fecha. Mas ela tem água dentro do citoplasma e tem um vacúolo que tem sais. E esse vacúolo começa a forçar a tirar água, para balançar dentro da célula, do citoplasma. O que a planta faz? A planta produz internamente glicina, betaína e prolina para segurar essa água. Então, ela gasta energia para produzir osmorreguladores. Se você aporta exogenamente esse osmorregulador, a planta não precisa gastar energia em produzir ela. Esse é o segredo de usar esses osmoprotetores. Então, produtos à base de algas, porque uma alga? As algas vão do mar onde tem sódio. E sódio funciona como seca. Então, elas produzem muito termorreguladores, porque está no sol, dentro do mar, ou também osmorregulador, porque tem sal. Então, algas produzem muitas vezes, uma célula de alga, tem estudo que produz até 20 mil vezes mais glicina, betaína e prolina do que uma célula de uma planta que está a nível normal de sal. Eu acho que esse vídeo ajudou a esclarecer muitos comentários e perguntas, não é isso, Isaías e Jefferson? Não, professora, com certeza. Ótimo. Trouxe a resposta, inclusive, para outras perguntas. Verdade. Eu tenho uma preocupação, que eu não sei se procede, mas às vezes o pessoal quer aplicar extrato de algas, mas não sabe nem o que é que o extrato de algas faz. Alguém falou que é bom, então, vou aplicar extrato de algas, mas qual é o benefício direto que ele traz à planta? É para aplicar onde? Em quanto tempo vai agir? Pois é. Tem perguntas aí, conduz aí, Jonatas, como é que a gente vai fazer? Se segue com a glicina betaína e deixa para as discussões no final, ou voltamos para as chaperonas, decida aí que você é o chefe da noite, resolva aí, por favor. Ok, eu acho mais interessante a gente dar uma continuidade, né, e a partir disso, no final, a gente realmente continua com o debate, para que a gente consiga, de fato, debater as três. Às vezes, a dúvida de uma vai acabar, querendo ou não, vai acabar, né, equivalendo às três. Visto que muitas delas têm funções bem semelhantes. Então, acho que é mais legal deixar para o final, a gente fazer esse estudo delas e, posteriormente, a gente dá continuidade ao debate. Ok, pode ser, Francisco. Eu leio, Jonatas? Se você puder, é ótimo. Se ler, seria ótimo. A glicina betaína é um composto quaternário de amônio, amplamente distribuído em plantas superiores e sintetizado em alta taxa em muitas espécies de plantas, em resposta a vários tipos de estresses ambientais. Apesar do nome glicina, a glicina betaína não é um aminoácido. Mesmo levando o nome do aminoácido, glicina, ela é um composto chamado quaternário de amônio, derivado da colina. Sua principal função pode ser proteger as células vegetais, mantendo o equilíbrio osmótico, estabilizar a estrutura de proteínas, como a rubisco, proteger o aparelho fotossintético e seu desempenho como eliminação das EROs, espécie reativa de oxigênio. A glicina betaína é mais conhecida por amenizar estresses causados por seca, salinidade alta ou alta temperatura. Qualquer um desses estresses ativará inúmeras enzimas, reduzindo assim o estresse na cultura. Ao nível celular, ao reduzir a quantidade de água no ambiente, a água flui do citoplasma para o exterior da membrana, resultando em volume reduzido nos tecidos. A mancha visível que vemos em muitas plantas. E taxa fotossintética reduzida nas células. A partir daqui, o sistema fisiológico vegetal passa a produzir substâncias destinadas a compensar a concentração de soluto no citoplasma,
relacionado ao meio externo para reduzir a perda de água das células. Portanto, o metabolismo vegetal se organiza para produzir certos compostos e mecanismo fisiológico de regulação do potencial osmótico das células, o que é muito interessante quando as plantas sofrem com grande perda de água ou entrada de elementos tóxicos. Um desses compostos é a glicina betaína, além da já bem conhecida prolina, entre outros. O grande diferencial deste composto é que, diferentemente do mecanismo de acúmulo de íons, no caso de potássio e sódio na célula, o acúmulo de glicina betaína não causa danos à estrutura proteica, nem nas funções das enzimas, e muito menos na integridade da membrana, permitindo que a água permaneça nas células e protegendo-as da desidratação também. Eu queria fazer uma pequena intervenção, só para ajudar a esclarecer esse parágrafo. Para perceber a função da glicina betaína na célula, é importante a gente trazer à luz as relações hídricas entre a célula e o meio. O potencial hídrico da célula deverá ser mais negativo do que o do meio, porque é uma pressão inversa, né, o fluxo de água. Então, por exemplo, eu vou falar de videira, que foi onde eu medi potencial hídrico muitas vezes. Então, se eu tenho um potencial hídrico foliar de base, que é aquele da madrugada, quando o status hídrico da planta está completamente equilibrado em relação ao meio, de -2, eu tenho uma planta sem estresse hídrico. Mas se eu tenho um potencial hídrico de -5, eu já tenho aí um alerta sério. Por quê? Porque eu sei que a água está passando para fora da planta. Ela está perdendo água para o meio. Em relação ao meio, o potencial hídrico sempre deverá estar nesse equilíbrio, né? Então, é um valor negativo, e que quanto mais negativo for, menos água eu tenho. Então, -5, eu tenho menos água na planta. -2, -0,5, -1,5, eu tenho uma planta equilibrada, sem nenhum problema de estresse hídrico, de déficit hídrico, vamos dizer assim. Elson? Travou, não foi? Travou. Elson? Pode passar algum vídeo, Jonathan? Já acabou aquela parte? Passa do... Aquela parte acabou. Agora, é melhor de Elson. Hã? Não, tem mais ainda. Tem falei, falando sobre a síntese dela. Hein? Ah, e do... Tem. E Então, como isso ela de... se ajusta. Isso, Okay, isso okay. De status hídrico que eu falei é exatamente porque ele falou em relação a uma proteína, ou um componente biológico e um componente iônico dentro do vacúolo da célula para poder promover esse ajustamento osmótico. É muito diferente. Um componente iônico poderá causar dano celular. E o componente biológico, como é o caso da glicina betaína, não vai causar esse dano, para poder fazer esse ajustamento osmótico de manter o status hídrico da planta equilibrado em relação ao meio. Geralmente a célula, né, o metabolismo, ela joga esses íons dentro do vacúolo, né, que no vacúolo tem a questão da acidez também, Exatamente. É mais ácido, aí lá não vai ter tantas reações, que as reações enzimáticas acontecem mais no citosol. Aí o que é que ela faz? Ela joga esses íons, né? Geralmente é sódio e cloreto, sódio principalmente, que participa aí da questão do estresse salino. Aí, se ela ficar solta na planta, ela tem essa questão aí de potencial, né? Vai tornar mais negativa, a planta vai perder a turgidez também de água. Aí eu li até, professora, aí o restante, que ela joga a glicina betaína e a prolina, né? E outros poliálcools também no citosol. Aí, para dar esse equilíbrio, né? Tanto no vacúolo e no citosol. E para não fazer com que a célula mantenha essa turgidez. Entendi. Agora é sobre...
Quer que eu dê continuidade à leitura? Ou você continua? Eu continuo aí no próximo tema, outra pessoa lê. A síntese da glicina betaína. Em termos de biossíntese, a maioria dos organismos vivos sintetiza a glicina betaína em duas etapas, a partir do processo de oxidação da colina. No que diz respeito às enzimas utilizadas pelas bactérias, a obtenção do intermediário betaína, aldeído, é diferente, mas nas plantas utilizam-se a monooxigenase colina. A glicina betaína é obtida usando betaína-aldeído desidrogenase. A segunda etapa é comum em todas as espécies. Então, aqui tem um cloroplasto, né? Tem a colina, que é a substância que é produzida a partir dela. Tem essa enzima aqui, a colina monooxigenase, é transformada em betaína-aldeído e depois transformada em glicina betaína. Isso no cloroplasto, né? Na organela. A glicina betaína está envolvida na biossíntese de moléculas essenciais e pode ser mais importante no processo de formação da metionina. Tem sido relatado também que, sob condições de estresse, a glicina betaína, produzida pelas plantas, pode estabilizar as estruturas de proteínas e regular as atividades de enzimas. Como as plantas se ajustam-se osmoticamente a solos secos. O deslocamento de compostos só é possível quando o potencial hídrico cai ao longo da trajetória solo-planta-atmosfera. Quando o potencial hídrico da rizosfera diminui devido a déficit hídrico ou salinidade, desde que o potencial hídrico seja inferior ao da água do solo, as plantas continuarão a absorver água para realizar o ajuste osmótico. O ajuste osmótico é a capacidade das células vegetais de acumular solutos e reduzir o potencial hídrico durante o estresse osmótico. O ajuste envolve um aumento no conteúdo de soluto em cada célula que não tem nada a ver com a mudança de volume causada pela perda de água. Para exemplificar, seria como se a planta aumentasse a concentração de sais, como se o sal de cozinha, no seu interior, para assim forçar a entrada de água no seu interior. O ajuste osmótico pode ser realizado de duas maneiras principais, uma envolvendo vacúolos e a outra envolvendo o citoplasma. As plantas podem absorver íons no solo ou transportar íons de outros órgãos da planta para as raízes. Portanto, a concentração de soluto das células nesse órgão aumenta. Por exemplo, devido ao efeito dos íons de potássio na pressão osmótica intracelular, o aumento da absorção e do acúmulo de potássio causará uma diminuição no potencial osmótico. No entanto, existem problemas potenciais ao usar íons para reduzir o potencial osmótico. Alguns íons em baixas concentrações, como sódio e cloro, são essenciais para o crescimento da planta, mas concentrações mais altas podem ter efeitos prejudiciais no metabolismo celular. Outros íons, como o potássio, são necessários em grandes quantidades, mas em altas concentrações eles geralmente causam danos às membranas celulares ou proteínas, o que pode ter efeitos prejudiciais às plantas. Durante o processo de ajuste osmótico, o acúmulo de íons se limita principalmente aos vacúolos, evitando o contato de enzimas citosólicas ou organelas. Por exemplo, muitas, acho que halófitas, né? Plantas adaptadas à salinidade, usam a compartimentalização de sódio e cloro para promover o ajuste osmótico e manter ou aumentar o crescimento em um ambiente salino. Quando a concentração de íons no vácuo aumenta, outros solutos devem se acumular no citoplasma,
para manter o equilíbrio do potencial de água entre as duas partes. Esses solutos são chamados de solutos compatíveis, os osmólicos. Alguns desses solutos, como a glicina betaína e prolina, também parecem ter uma função osmoprotetora, protegendo as plantas de subprodutos tóxicos formados durante o período de escassez de água. Tal função também proporciona uma fonte de carbono e nitrogênio para a célula quando as condições retornam ao normal. Só um instantinho. Nós já estamos às quase 8h30 e a gente tem uma boa discussão ainda pela frente e tem vídeo também para passar. Então, eu sugiro que a gente entre nas discussões no vídeo e deixe o material aí para o pessoal estudar, seguir estudando. O que é que vocês acham? É bom. Eu acho que, na verdade, essa parte você pode passar, né, e só dar uma breve introdução à prolina. Que a prolina, realmente, eu botei bem curtinho, porque foi mais condensada. Acho que só essa glicina betaína é um pouquinho mais extensa mesmo. Tá Né? bom. Pode pular essa parte de solutos compatíveis. E vamos lá para a prolina, não é isso? Isso é melhor. Elson? Apareceu? Elson? Sim. Exibe o vídeo do professor Márcio, que o dele vai falar justamente os dois, de glicina betaína e também de prolina. Aí já é uma coisa só. Ok. Resumo. Ana, Ana? Oi. A senhora falou que tem uma pergunta no chat. Qual era? É uma pergunta de Francisco, perguntando se as chaperonas são estruturadas no mesmo instante que as outras são produzidas. Ó, Marcinho já vai falar. Ok. E aí? Reproduz, Elson. Pode reproduzir. Olá, pessoal. Tudo bem? Olá, pessoal. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Márcio. Eu sou professor de Química do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, campus Petróleo, Zona Rural. E com o convite que não poderia recusar da GS, né, que é esse grupo que trabalha a questão da ecofisiologia e do estresse das plantas, né, com a coordenação e orientação da professora Ana Rita, na qual dou aqui meu grande abraço para ela e todos os alunos envolvidos. E hoje eles vieram discutir, né, vieram conversar com vocês sobre algumas moléculas, alguns compostos, como por exemplo a glicina betaína, né, que ele é um composto principal relacionado ao estresse hídrico, né. Só lembrando que a glicina betaína, ela, por ter esse nome glicina, a gente pode imaginar que ela seja um aminoácido, mas ela não é, né? Ela é um composto quaternário de amônia, né? E tem uma grande função, né? Apesar desse nome, glicina, betaína, é bom a gente sempre lembrar, ela não é um aminoácido, tá bom? Ele é um composto derivado da colina e tem a função principal de proteger as células vegetais, né? Principalmente em relação ao equilíbrio osmótico, tá bom, pessoal? Então é bom a gente sempre lembrar dessa função, né? Então, de amenizar o estresse, principalmente em relação à questão osmótica, né? Principalmente causado por secas, salinidades altas, né? Isso. E reduz bastante esse estresse na cultura vegetal, né? Então, essa é uma das principais funções da glicina betaína. Lembrando, né, que ela não é um aminoácido, conforme a gente falou, tá bom? E outro composto também que o pessoal vai discutir com vocês, né, vai ser justamente a prolina, né? Então a prolina, ela é um aminoácido, ela está entre o grupo dos vitaminoácidos, entretanto ela não é um aminoácido essencial, né? Ou seja, um aminoácido não essencial, tá bom, pessoal? E a prolina, né, ela também, ela tem uma função na osmoproteção, né, das plantas, né? Então ela também, ela atua, né, evitando esse estresse, principalmente em grandes secas, né, e alta salinidade, tá bom? Então, a principal diferença de uma para outra, né? Então, a glicina betaína, ela não é um aminoácido como a gente pensa, tá bom?
ela tem um grupo quaternário da amônia, mas ela não é um aminoácido. E já a prolina, ela é um aminoácido, não é essencial, né, como a gente já começou antes. Então, o pessoal aí, os alunos aí da graduação em agronomia, vai dar continuidade a esse debate que eu apenas iniciei. Logicamente, a professora Ana Rita, essa pessoa maravilhosa, está aí presente também e vai contribuir bastante. Obrigado pelo convite e estou à disposição de todos, tá bom? Abraço. Oi, Jonatas. Viu? Nos elogios. Professor Massinho, é tão fofo ele. Lembrando que ele me ajudou no curso de ecofisiologia da fotossíntese, me ajudou, foi um curso que nós ministramos, ele e o professor Alessandro, e ele fez toda a parte da bioquímica da fotossíntese, foi um curso sensacional, teórico e prático, muito bom. Perfeito. Elcio, exibe rapidamente o documento, só para a gente botar uns pontos e já para o debate, eu acho que é mais importante. Enquanto isso, Jonatas, eu não tenho... já entrou a Prolina, depois a gente vai para as perguntas, então. Eu Coloque leio... na próxima folha, Elcio. Na folha. Na próxima. Isso, esse aí, aqui mostra essa imagenzinha. Eu acho que ela resume muito bem, Ana, de forma visual, que o resto do texto comenta. A gente, quem tiver dúvida sobre relações hídricas entre a célula vegetal e o meio, ou entre a planta e o meio, pode nos consultar no GISP, que a gente vai conversando sobre isso, viu? A senhora vai ler ou quer que eu leia? Não, não está numa posição que dá para eu ler? É para começar onde? A figura? É justamente essa figura. É onde tem figura 4. A gente lê esse texto para dar uma base. Eu posso explicar a figura, pronto, então eu posso explicar a figura sem olhar para o texto, talvez o povo entenda melhor. Pode ser. Vamos lá, eu vou ler. Vou ler que as letras estão bem pequenininhas ali para o pessoal ver o potencial de água e tudo. Quem está pelo celular talvez seja mais difícil. Pronto, melhorou. Aí está falando sobre ajustamento, né, de solutos numa condição de estresse osmótico. Primeira coisa interessante dizer que o estresse osmótico diz respeito à variação de soluto ao ponto de permitir que a planta perca água para o meio, mas quem perde, na verdade, é a célula. Aí está mostrando a variação de potencial hídrico no citossol celular. Esse potencial, na primeira imagem, tem ânions, cloreto, potássio e sódio, e mostra aqui o potencial hídrico do vacúolo, que é de menos 8 megapascal, menos 0,8, perdão. Então, isso aqui é uma condição que poderá desencadear uma garantia de turgescência, de turgidez celular. Por quê? Porque esse potencial tem uma concentração de íons osmoticamente poderosos para manter essa concentração de solutos, esse potencial osmótico do vacúolo maior do que o do meio. Então, vai impedir, vai manter esse equilíbrio, para que a planta garanta que ela mantenha essa turgidez e não vai perder água para o meio. Lembrando que o meio externo aqui é 0,6 megapascal, aqui onde tem letra A, tá vendo? Tem psi externo, que é o potencial hídrico, potencial de água, menos 0,6. E aqui, menos 0,8. Então, essa diferença de forças aqui poderá promover a movimentação de água de fora para dentro ou de dentro para fora, conforme essa variação. Quando eu estava explicando, por sinal, não tinha visto 0,6, viu, gente? Depois é que eu vi. Quer subir um pouquinho, Jonatas? Pronto, agora vamos observar aqui. No meio externo está menos 0,8 e dentro da célula menos 0,9. Quem é que está mais negativo? Menos 0,9 é mais negativo. Dentro. Isso. Oi? O citosol, né? Isso, é mais negativo. Então, tem uma concentração de solutos maior, então faz com que, ao invés dela perder água para o meio, ela vai ter uma capacidade de puxar água para o meio, para dentro de si. Compreenderam?
Eu vou dar, querem que eu dê o exemplo da lagartixa, que todo mundo entende logo quando eu falo sobre isso? Vou dar o exemplo da lagartixa para explicar relações hídricas. Quem já foi meu aluno de fisiologia vegetal já conhece isso de có e salteado. Eu morei numa casa, certa vez, que tinha aqueles saleiros de plástico que ficavam na parede, em cima da pia. Por uma razão ou outra, alguém deixou esse saleiro aberto. E logo eu, encontrei uma pobrezinha, coitada, de uma lagartixa dentro do saleiro, mortinha da Silva, seca, esturricada, seca, que na minha sala de aula, né, como eu sou uma ex-aluna de um curso de teatro com adolescentes, eu fazia todo um malabarismo para explicar isso, gesticulava bastante, fazia uma encenação. Aqui eu vou me comportar para dizer apenas que a lagartixa estava morta, sequinha da Silva. Por que isso aconteceu? Porque ela perdeu água para o meio. O meio era muito mais concentrado em sais. Então, para ela conseguir ajustar-se osmoticamente nas suas células para competir com aquele sal, tinha que absorver muito sal, não era não? Não deu nem tempo para isso. Ela perdeu água, o corpo dela perdeu água para o meio e ela ficou completamente desidratada, morte por desidratação. Por quê? Porque o meio era mais concentrado externamente ao seu corpo. E isso acontece em relação à planta e ao solo. Aí eu vejo aqui Marcos Kleber, que tem uma grande preocupação com a condutividade elétrica dos solos do Vale do São Francisco. Ele mede bastante, ele, o professor de Menstein, tem aqueles... como o nome daquele equipamento que você usa, Marcos Kleber? Extratores de condutivímetro. Tá, os extratores. Extratores de solo. Eu estava lembrando disso, professora. Isso. E eles saem medindo condutividade elétrica e outras variáveis, né, inerentes à fertilidade natural do solo, ou não natural. Um dos pontos que chama muita atenção é a condutividade elétrica, que significa dizer que tem uma concentração de sais no solo que é tão alta que muitas vezes para a planta garantir o seu status hídrico, ela precisa ser muito ativa osmoticamente e garantir essa concentração de solutos intracelular no vacúolo, no citossol, para poder se proteger, porque senão ela perde água para o meio. O cara está lá irrigando e a planta mostrando seca fisiológica. Entenderam? Então, esse é o evento que eu estou falando aqui de relações hídricas entre a célula e o meio, e a glicina betaína entra aqui nessa célula B, ó, nessa parte B, garantindo que esse potencial seja equilibrado. Ela está falando de citossol, exatamente aqui onde eu tenho várias organelas importantes para a vida da planta. Ali eu tenho mitocôndria, que vai promover a respiração de crescimento e manutenção. Tem os cloroplastos, que vão promover a fotossíntese. Então, tem uma série de organelas aqui que vão ajudar a planta a viver e viver bem. Então, essa parte aqui, que eu estou passando no meu cursor, desculpa, gente, a projeção é de Jonatas, vocês não estão vendo eu passar o cursor. Onde está aqui glicina betaína, é um potencial hídrico de menos 0,9. Eu estou mostrando aqui uma situação em que o equilíbrio osmótico a nível de citossol acontece e no vacúolo ficam compartimentalizados os componentes iônicos que poderão ser danosos para as organelas celulares, entenderam? Com isso, a planta está equilibrada osmoticamente, está com ajustamento osmótico, está osmorregulada e osmoprotegida. Com isso, ela tanto garante o seu status hídrico, quanto garante a integridade das biomembranas que não serão danificadas pelos sais. Certinho, Jonatas e Elson? Perfeito. Vamos sim. Aí, ó, estão as referências utilizadas para o trabalho. As demais referências estão lá no Drive, né? A gente só está vendo a palavra referência, não estamos vendo referência nenhuma. Baixa mais um pouquinho, Elson. Aí. Pode baixar isso. Aí foram as referências mais utilizadas, né? Principalmente quanto às imagens. E as demais estão todas lá no Drive. Né? Ok. Então, a gente pode encerrar aqui e começar a conversar, porque eu quero saber como é que faz para mitigar estresses. A gente falou de glicina betaína, de prolina e de chaperonas, que a planta já tem. E nós, no manejo, faremos o quê para resolver isso? Tem uma mão levantada também aqui.
Jefferson? Professor, eu acho que, na verdade, a mão ele levantou daquela vez. A mão é de Deixa eu levantar. Eduardo, que eu estou vendo. E ainda tem a pergunta de Francisco. Jonatas, você pode ajudar na resposta ao que Francisco questiona? Eu ainda estou tentando entender qual é a questão que ele quis colocar. Que ficou uma dúvida na minha cabeça. As chaperonas são reestruturadas no mesmo instante em que outras são produzidas. No caso, a chaperona, você está querendo fazer essa pergunta realmente em relação às chaperonas ou está querendo falar em relação às proteínas que as chaperonas reestruturam? Acredito que ele... Ah, tá. As proteínas que as chaperonas reestruturam. Quero saber se, ao mesmo tempo que ela reestrutura, ela produz outras mais novas, né? Porque eu falo durante a live que algumas não conseguem ser reestruturadas. Então, assim, se ela consegue reestruturar algumas que, né, são possíveis, mas, ao mesmo tempo, ela também produz... Posso ajudar? Por favor. Eu acho que... Vale, Marcos, depois eu complemento. Jonatas, não, pode... Elas são produzidas, sim, ao mesmo momento. É uma coisa dinâmica. Enquanto a planta está produzindo as fitas, ela está produzindo as chaperonas justamente para que ela faça essa organização. Ela funciona como um alicate, né? Se a gente imaginar que a proteína são pontos que ela vai se ligando justamente para que ela tenha o arranjo que a planta precisa para cada função na fisiologia do vegetal. São produzidas, sim, ao mesmo momento, no retículo endoplasmático e no ribossomo. Elas vão estar presentes. Excelente. Porém, eu quero destacar um aspecto. Eu gostei bastante dessa sua resposta, você trouxe as organelas citoplasmáticas, que a gente às vezes relega um pouco. Lembrando que, para que isso aconteça, o metabolismo primário tem que ter acontecido eficientemente, porque se não tiver energia suficiente na planta, se não tiver uma fotossíntese líquida com um saldo positivo, a planta não consegue fazer isso, porque tudo isso, toda chaperona, glicina, betaína, que não é aminoácido, né, a própria prolina, são todos provenientes do metabolismo secundário. E ele só vai ser efetivo se tiver carboidrato interconvertido, reservado para a planta usar como energia, senão não funciona. Outra coisa que é importante lembrar, a gente fala muito em glicina, betaína, chaperona, não sei o que, extrato de alga, mas tem que olhar para a antessala disso aí. Tudo isso aí é aminoácido, portanto, o metabolismo secundário tem que ser ativo. Segundo, eles são importantes para quê na planta? Duas coisas. A gente está falando de estresse porque a gente está lá na frente, né? Esse povo é tudo sabido. Mas vamos olhar um pouquinho antes. Serve para, número 1, fazer proteína. Número 2, biossíntese de hormônios vegetais. Se a gente tem uma interrupção nesse evento ao ponto de falhar na constituição, na continuação da estrutura molecular de proteínas, falhar na síntese hormonal, estamos fritos. Porque você pode fazer o que você quiser com a planta, ela não vai responder assim, não. Vai custar. E aí vai uma historinha. O pessoal da agroecologia gosta muito eu estou num grupo de agroecologia, já tem um bocado de tempo, eu não sou da área de agroecologia, mas eu aprendo demais com aquela turma, viu? Aí eu fico prestando atenção que eles vão falando, fico quietinha lá, porque eu não sou dessa praia, eu sou da agricultura convencional, né? Mas a gente, na fisiologia vegetal, consegue transitar sobre diferentes contextos agronômicos, isso é uma vantagem, e a gente aprende muito. Uma coisa que eles falam, e que eu presto bem atenção, quando a gente coloca aminoácido disponível para a planta, dá a ela um aporte legal de aminoácidos, em especial esses que protegem a planta contra estresse, ela se comunica com os organismos do solo e faz um processo, uma parceria, uma simbiose mesmo. Por exemplo, um micro-organismo pode chegar, um organismo, não vou falar nem micro, um organismo pode chegar para a raiz e dizer para ela:
você me dá aminoácido que eu deixo um nutriente disponível para você. E na prática é isso que acontece. A gente fala bastante que trabalha-se muita matéria orgânica para melhorar o desempenho da planta na absorção de fósforo. Não fala-se muito isso? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A gente fala em aminoácidos como o triptofano, por exemplo, e a gente tem que estar preocupado. Bom, o triptofano tem a ver com o crescimento de raiz. Um aminoácido importante, essencial, porque ele é precursor de hormônios de crescimento. Então, a gente não pode pensar a planta isoladamente, tem que pensar sempre no todo, como a gente fala sempre aqui, a visão holística mesmo, e também não perder de vista essa interação com o ambiente. Aminoácidos, sim, mas para quê? É só para a planta? Não só. Para a planta e o ambiente que a cerca. Oi, Jefferson. Ei, professora, só complementando, né, com o que você falou, e é realmente uma coisa muito importante, e a gente já consegue ver isso daqui na prática. Talvez é uma situação que não acontece na região de vocês, que são situações que se precedem a geada. É muito comum o produtor fazer aplicações com aminoácido regularmente, e depois que a geada passa, essa planta ela consegue se recuperar mais rapidamente. A gente chama isso de efeito PRIM, né, que a gente prepara aquela planta para o estresse. E eu vejo que na prática o uso de aminoácidos é muito importante para isso. Legal. Você fala de onde, Jefferson? Hoje eu estou no Espírito Santo. Aqui não tem geada, não, mas eu tenho alguns colegas do Sul e a gente trabalha com bastante coisa com soja lá. Mas você nos traz um elemento importante. Quando a gente fala de estresse, é muito comum na nossa cabeça só virem as situações de extremos de temperatura, de seca e tudo isso. Mas o estresse pelo frio para o metabolismo da planta, viu? As plantas tropicais, de maneira geral, como é a maioria das que a gente trabalha aqui no país, né? Elas têm um metabolismo que, abaixo de 10 graus, elas têm uma parada. Lembre-se que a gente já falou aqui sobre soma térmica, aqui no GISP. Então, a temperatura base dela, se for muito baixa, para o metabolismo. Sem falar nos danos de de destruição de todos os tecidos por causa do frio, né? Das geadas, enfim. Então, é importante a gente ter atenção, quando a gente falar temperatura, não pensar só no mais quente, pensar também no mais frio e na falta de luz. A nebulosidade é terrivelmente estressante. Jefferson, tem alguma novidade lá nos melões do Rio Grande do Norte que você queira nos trazer sobre o uso de aminoácidos? Eu tenho uma experiência, professora, com alguns produtos que tem prolina, tem glicina, tem betaína, que auxiliam, né? O manejo da gente, como aquela palestra do JIT que eu apresentei vários fatores estressantes para a gente aqui. Por exemplo, a salinidade para a gente aqui é terrível. É um problema que, principalmente a partir dos meses de setembro, os BROS, que a gente chama, né? A salinidade tende a aumentar bastante. Como o período chuvoso daqui se estende aqui assim, até no máximo comecinho de maio, em junho ainda cai umas chuvinhas. Daí para frente só forte de lá para consideração. Ou seja, você tem temperatura alta e tem estresse salino, não é isso? Exatamente, era isso que eu ia comentar agora, porque chega um determinado momento da planta que a gente está na fase de enchimento, que é a fase que a gente percebe uma dificuldade maior. Tem água no solo, só que a seca fisiológica, né? A gente não consegue fazer com tanta facilidade que a planta absorva essa quantidade de água, porque tem a salinidade da água e ainda tem os adubos, né, que aumentam ainda mais a concentração. Interessante, muito interessante. Então, vamos aproveitar aqui essa contribuição que Jefferson traz, inclusive o GISP que Jefferson atuou como especialista, está disponível no nosso canal do YouTube, viu, gente? Sobre melão, bem legal, bem legal. Aprendi coisa sobre melão nesse dia. E é uma cultura realmente muito delicada, e assim, para a gente ter melão de qualidade numa condição como essa, em que o estresse está toda a volta, é um desafio grande, mas Jefferson produz com muita qualidade e alta produtividade, viu? Eu queria aproveitar, Jefferson, e perguntar para você como é a sua experiência com extrato de algas, porque agora a gente já passa para outro ponto. Tem mais alguém com a mão levantada? Tem. Marcos Kleber também parece que ia falar. Só encerra esse raciocínio, Marcos, e passo a palavra para vocês.
Não, professora, eu não levantei, não. Não, Mas eu passei 2 áudios que explicam bem a questão da chaperona para Jonatas, e se ele quiser colocar, se ele conseguir reproduzir, é de um colega nosso, que é agrônomo e é mestre em bioquímica. Então, agora ele é meio longo nos áudios, assim, mas ele explica em detalhes. Vamos colocar disponível no Drive do GISP e anunciar no WhatsApp, para todo mundo acessar. Eu pensei, Ana, no caso, mandar no grupo do WhatsApp, dar o nome do autor e o motivo do qual está colocando o áudio. Sim, no caso, excelente. Explicação das chaperonas e o nome Excelente, do autor. excelente. Bom, então, vamos lá. Por que eu estou perguntando isso? Porque os extratos de algas têm sido hoje a ferramenta mais usada para ajudar na mitigação de estresses abióticos em relação ao aporte de aminoácidos, né? Glicina, betaína e aminoácidos, prolina e também chaperonas. Eu não tenho certeza até que ponto eles conseguem fornecer chaperonas ou ajudar a planta a sintetizar chaperonas. Essa é uma questão, é uma dúvida que eu tenho e queria saber se vocês podem ajudar nesse sentido. Ana, sua pergunta foi direcionada a alguém? Foi para saber se alguém tem experiência com produtos à base de algas em relação a chaperonas. Se já existe algo assim, com eficiência no mercado, o que é que vocês teriam a falar dessas experiências? Professora, Oi. Eu acho que o próprio professor Fernando aí no vídeo ele falou que faz, geralmente é um mix, uma mistura, e ele coloca também, né, na junção algumas algas que contém essas chaperonas. No caso do algodão, né? Inclusive aqui o vídeo do WhatsApp que ele mandou. Então, Ana, assim, era bom o pessoal de chaperonas eu nunca ouvi falar. Também não. Então, Ana, eu acho que esse agora o professor fala de algas assim, que eu também nunca vi no mercado, né? Algas vermelhas, sabe? Alga comum no mercado hoje, professora, 99% dos produtos é Ascophyllum nodosum, né? Essa é a alga que está em 99% dos produtos que dizem a base de alga, realmente. Existe uma outra alga, que é a Eclonia maxima, que essa vem da região do Cabo Verde, ali na África do Sul. Pelo que eu sei, ela só é encontrada naquela região, que também é explorada, mas tem poucos produtos à base dessa alga. Tá? Então, eu conheço essas duas, Eclonia maxima e a Ascophyllum nodosum, que é a mais comum, essa domina realmente o mercado. Entendo. Muito bem. Tem litotano também. Oi? Litotano. É o litotano, né, gente? Litotânio, sim, Litotânio sim. também. Litotânio. Lucilene está online, não sei como é que ela está. Está melhor, Lucilene? Lucilene é da Rigrantec e ela trabalha com uma gama de produtos enorme. Então, eu estou à procura de informações sobre algo que estimule a planta a produzir proteínas de choque térmico. Porque externamente, não sei. O da Rigrantec é a de sargaço, né? Extrato de sargaço. E de yuca também. Jefferson. Bom. Ô, professor, só complementando também o que o Marcos Kleber falou, realmente eu desconheço algum produto no mercado que tenha um produto voltado só para chaperona ou então com glicina. E boa parte dos produtos realmente são à base de Ascophyllum nodosum, e aí a gente consegue diversificar 2 grupos, né? A gente sabe, né, que os extratos de alga do Ártico, eles são melhores, né? Tem até um artigo que eu posso compartilhar com o grupo depois, né, pensando nessa questão da mitigação de estresse, em contrapartida com os extratos de alga da costa africana. Então, qual que é o nosso entendimento hoje, né? Vamos fazer uma contrapartida com um produto à base de extrato de alga e um hormônio sintético, né? O hormônio sintético, dependendo do nível de estresse que a planta tenha,
ele dificilmente ele vai conseguir suprir. Já o extrato de água, você acaba tendo um espectro maior, né, fazendo com que essa planta realmente ela produza basicamente o que ela precisa, né, que é o efeito estressante por si. E outra coisa também que é muito comum e a gente consegue ver um ganho muito forte é a gente fazer a casadinha, que é um produto à base de extrato de água juntamente com um produto à base de aminoácidos. A gente consegue ver um ganho mais rápido, né, da recuperação dessa planta. Pronto. Isso que você traz é bem importante, porque quando a gente fala além do extrato, já fazer uma complementação com outros aminoácidos, ajuda a planta a produzir esses hormônios que talvez ela precise exatamente para fazer essa reparação aí, bem global, do ponto de vista da planta como um todo, né? Uma vez que os aminoácidos ajudam na síntese desses hormônios. Interessante. Gente, eu não posso falar muito mais não, porque já deu 9 horas, Jonathan daqui a pouco manda a gente se aquietar. Então, eu vou fazer minha fala final aqui. Esse foi um tema que eu gostei muito de conversar, porque fazia tempo que eu não discutia esse tema, né, de proteína de choque térmico, que eu realmente tenho um interesse grande sobre elas. E digo que, mais uma vez, o GISP, e não foi intencional, não foi intencional, mas nós conseguimos promover uma lógica no encadeamento dos temas, que deu bem certo, que a semana que vem vamos falar de extravasamento de eletrólitos, né, que é a parte de termoestabilidade das biomembranas. Então, a gente vai também trazer um pouquinho dessa temática à tona, só que aí vamos falar de um trabalho de mestrado da UNEB, em que foi medido a quantidade de eletrólitos em videiras. Então, vai ser bem legal, porque a gente vai ver uma maneira de determinar se isso está acontecendo com a planta, e através de uma tecnologia bem simples. A Jandielton já saiu do dentista? Oi? Já saiu do dentista, Jandielton? Parece que foi, professor. Ah, certo. Pronto, porque esse aí foi depois do dentista, né? Ou foi antes? Eu não lembro. Bom, então eu vou silenciar minha fala, vou deixar que Jonatas e Elson continuem. Bom só anunciar o nome do especialista. É só bom anunciar o nome do especialista também. Eu esqueci o nome dele. Eduardo que vai anunciar, é Charles. Charles Galvão. Então, como é que eu falo? Sim, voltando. Então, eu quero agradecer essa discussão rica de hoje à noite, das contribuições que todos deram aqui. Mais uma vez, digo a vocês que fico muito feliz em poder debater temas relacionados à ecofisiologia, estresse, manejo de plantas, com esse grupo que cada vez mais tem se interessado pelo assunto. Independente de ter ou não especialista, a gente sempre tem a presença de muitos de vocês. Eu fico observando meus colegas do IFE, da Univasf, que estão dando aulas remotas, né, e que às vezes ficam falando para um grupo de 8, 10, 13 pessoas que não se tem nem certeza se está online mesmo, e depois o povo assiste as aulas gravadas. Mas a gente consegue, todas as noites, com ou sem especialista, reunir pessoas aqui, dispostas a aprender, a compartilhar, e a nos ajudar a contribuir com a agricultura do Brasil, da nossa região e, quem sabe, de outros países, através do nosso modesto conhecimento, né, trocando ideias aqui e aprendendo juntos. Então, muito obrigada essa noite, muito obrigada, Jefferson, Francisco, Marcos Mazzuti, Marcos Kleber, Jederson, que Jefferson já falei, Marcos Pimentel, todos os que estão aqui, que se eu for citar nome, vai demorar um bocado. Então, até breve. Mais uma vez, digo quanto estou feliz por termos o nosso GISP, mais uma vez contemplado como projeto institucional do IF Sertão, né? Então, vamos agora dar um passo mais ousado e, sempre que possível, proponham temas e tragam novidades para a gente abordar aqui no nosso grupo de estudos. Até a próxima semana. Passo a palavra para Jonatas. Obrigado, professora. E para encerrar, eu agradeço novamente a presença de todos. Como acho que alguns já sabem, esse mês é o mês de aniversário do GISP, né? A gente fez um ano, né, de que estamos em atividade, e recebemos vídeos de alguns membros do GISP que têm participado bastante, e ficou faltando exibir alguns, né? E um deles foi o do Lubarino.
E Ana, só complementando, você falou do encontro do melão, e para ver como o GISP acaba querendo não influenciando muita coisa, viu? Sendo usual no dia a dia. Recentemente eu fui com minha tia na feira, e lá tinha o melão pé-pô. E eu lembrei do que o Jetson falou em relação à quantidade de estrias, né? Que quanto mais estrias, mais doce é o melão. Aí lá tinha com vários melões lá e eu sem escolher. Eu lembrei disso que ele falou. Então, até nisso o GISP consegue ajudar a gente, né? Interessante. Eu lembrei disso agora, você era comentando do encontro do melão. Então, a gente fica muito feliz em se reunir toda quinta-feira, eu sempre quero falar quarta, e debater, né? Conversar, trazer conhecimento. E isso é muito importante aqui para a gente, para todo, né? Para toda a produção do Vale em geral. Então, Elson, se puder, libera o vídeo, rapidinho. Foi aniversário do GISP e ontem da professora também. Exatamente, esqueci de falar isso, você ia falar. Então, ontem foi aniversário da professora. Exatamente, parabéns, professora, em nome da coordenação. Olá, aqui é o Lubarino. Venho aqui parabenizar e enaltecer ao Grupo GISP e todos aqueles que fazem parte desse grupo, agradecer pelos esses 12 meses de contribuição, de conhecimento, de aprendizado, e faz com que a agricultura seja mais eficiente, mais equilibrada, que gere bons frutos. Obrigado e parabéns a todos do GISP. Oh, Jandielton, que legal. Pronto, Jonatas. Pronto. Então, novamente, obrigado a todos. Esperamos, né, nos reencontrar novamente na próxima quinta. Caso tenha alguma dúvida, estamos disponíveis no WhatsApp, vocês podem mandar mensagem. O áudio da resposta sobre chaperonas iremos mandar no grupo, né, com o nome do autor, e também vamos disponibilizar no Drive, ok? Então, até a próxima semana. Esperamos encontrar vocês e uma excelente noite. Resto de noite, né? A gravação, né, Rita? Tem que encerrar a gravação. Isso. Já Isaías tem participado bastante, viu, Ana? Tem colaborado também. Na discussão. Vem a quarta também, Isaías. Quer dizer, quinta, né? Eu tô confundindo agora. Nós passamos um ano fazendo o GISP dia de quarta e não perdemos o costume ainda. Pois tchau, gente. Até breve. Boa noite. Obrigada. Tchau, até a próxima, se Deus quiser.